a bandeira do Campolino. É uma coisa boba. Ah, mas bandeira tem a do Brasil. Não, tem Brasil não. Campolina vai ter uma bandeira. Ah, mas você está doido, Emílio? Como é que vai fazer uma bandeira do Campolino? Vamos fazer uma bandeira do Campolino. Nessa época eu estava em viagem na Europa, eu tinha ido com o Guido Pacheco, meu companheiro, meu grande amigo, e nós estávamos lá na França, e fomos num lugar e eu vi a bandeira da França, muito bonita, com as cores azul, branco e vermelho, né? Bonita aquela bandeira. Falei, ô Guido, ó, uma sugestão interessante para nós fazer uma bandeira do Campolino. E ele falou, é bacana, é linda mesmo, essa combinação de cores é muito bonita. Cheguei aqui no Brasil, chamei a diretoria e falei, gente, nós vamos fazer a bandeira do Campolino. E a ideia que eu tenho é essa aqui, tá boa? Ótimo. Colocamos uma ferradura no meio, uma cabeça de cavalo, e a bandeira ficou sendo a bandeira do Campolino. E essa bandeira, o criador tinha muito orgulho de ostentá-la, porque nos desfiles que nós fazíamos, ia a bandeira do Brasil na frente e a bandeira do Campolino atrás. E a pessoa tinha muito orgulho de ostentar a bandeira. Então ficava assim, eu tinha que... Mas ele queria que eu geralmente levava a do Brasil, nessas caminhadas, essas cavalgadas grandes. Eu era o presidente, eu ia na frente, levava a bandeira do Brasil. E atrás eu ia revezando a bandeira de Minas e a bandeira do Campolina. E aquilo era assim, meio que disputa. Agora é minha vez, agora é minha vez. Então, a pessoa tinha orgulho de levar aquela bandeira. Ah, pode ser bobagem? Não é bobagem, não. Tem que ter a marca, o registro daquela marca. Então, o Campolina teve aquela sua expressão visual maravilhosa naquela bandeira, que hoje, até hoje, eles não mexeram nela, graças a Deus. Ela é a bandeira que nós implantamos em 1977 ou 78, eu não lembro o ano, dessa forma. Foi criada baseado numa bandeira bonita, nós criamos, colocamos a ferradura e a cabeça de um cavalo no meio e criamos a bandeira do Campolino. Aí precisava de criar um slogan para o Campolino. Como é que cria um slogan para o Campolino? Não tinha jeito. Aí aconteceu também o acaso, aliás, o acaso me ajuda muito. Sabe, na minha vida toda, sempre teve um detalhe que me ajudou. Tem até uma música dos Titãs que fala: o acaso vai te proteger quando você estiver distraído. Às vezes, um detalhe do acaso faz a coisa. Tinha falecido uma esposa de um diretor nosso, Dr. Geraldo Magela de Rezende, de saudosa lembrança no Campolina, um homem que deixou uma história aqui dentro, com sua inteligência, com sua vontade de ajudar. Ele deixou uma história grande aqui. E a esposa dele faleceu. E eu fui, né, nesse enterro, e lá encontrei com o Moacir, que era o braço direito do seu Bolivar, na Manga Larga. E ele chegou perto de mim e falou assim: doutor, estou impressionado de ver o Campolina, a evolução que o Campolina teve. Ele ficou um cavalo muito atual. Quando ele falou assim comigo, ficou um cavalo muito atual, eu falei: ô Moacir, você acabou de me dar uma ideia aqui. Vou pôr o slogan do cavalo, o Campolino, o cavalo da atualidade. Ele falou: mas é? Eu falei: você acabou de me dar a ideia agora, o cavalo do Campolina vai ser o cavalo da atualidade. E criei esse slogan para o Campolina, o cavalo da atualidade. Isso ficou aí durante 30 anos, sendo o cavalo da atualidade, até que depois eles resolveram, eu acho que é um pouco de ciúme do Mangalaga, porque o Mangalaga chama Mangalaga Marchador, eles puseram Campolina Marchador. Eu não concordo, porque o Campolina já é genuinamente marchador. Não preciso falar que é marchador. E o Mangalaga escreveu o marchador, eu vou deixar isso registrado para vocês também, porque o Mangalaga foi criado no sul de Minas e foi para São Paulo. E os criadores de São Paulo queriam um cavalo trotão, um cavalo que desse trote. E o criador do sul de Minas, do mesmo cavalo, queria que ele marchasse. Então, para diferenciar o cavalo de São Paulo do cavalo de Minas, os de Minas colocaram: esse é o Mangalaga marchador, o outro é o Mangalaga paulista, que não é marchador. Então, houve essa diferenciação no nome. Um escreveu o cavalo Mangalaga marchador e o outro deixou só o Mangalaga. E o Campolina, inadvertidamente, colocou Campolina marchador, que eu não concordo, mas eu não sou presidente, cada um faz o que quer.
o cavalo da atualidade. Esse slogan ficou aí anos e anos sendo o cavalo da atualidade, era conhecido assim. Outra coisa, André, que eu queria deixar registrado também, tinha criador de cavalo no Brasil inteiro. São Paulo, Rio, todo lugar tinha. Lá no Santa Catarina, lá no Paraná, lá no Rio Grande do Sul tinha menos, porque lá a influência maior é do cavalo crioulo. Mas tinha no Nordeste, tinha no Espírito Santo, tinha em todo lugar, tinha cavalo campolino. E a associação em Belo Horizonte. E o presidente aqui em Belo Horizonte. Embora eu tenha feito inúmeras, mas inúmeras viagens, para visitar os criadores em cada estado. Eu fazia o possível. Tinha uma época que eu saí daqui com o Gastão Rezende e nós saímos visitando criatórios, saindo daqui, fomos passando pelo leste de Minas Gerais, visitando os criatórios todos, entramos na Bahia, visitamos os criatórios todos, voltamos. Então, nós fazíamos muito isso, mas era distante. A associação aqui plantada em Belo Horizonte e os criadores criando cavalo lá em rincões diversos do Brasil. Vou criar um cargo de uma pessoa que vai nos representar em cada lugar. E criei o cônsul. Não é criação, não fui eu que criei o cônsul, mas eu tive a ideia de fazer o cônsul do cavalo campolino em cada lugar, que não existia, nem tinha de raça nenhuma. Mas como é que vamos fazer isso? Aí eu peguei o criador mais disponível naquele estado, mais assim, atuante, que tinha mais relacionamento, e o convidei para ser o cônsul do cavalo campolino. Então, nós tínhamos o cônsul do cavalo campolino em Alagoas, tínhamos o cônsul do cavalo campolino em Pernambuco, tínhamos em São Paulo, tínhamos no Rio, tínhamos no Espírito Santo, tínhamos em Minas, nós tínhamos em regiões, era o cônsul do norte de Minas, o cônsul do sul de Minas, eram criadores que representavam a associação naquele lugar e representavam o presidente naquele lugar. Então, quando tinha alguma solenidade, uma exposição que eu não podia ir, lá em São Paulo, por exemplo, o cônsul de São Paulo ia e chegava lá, abria a exposição, estou aqui representando o presidente da Campolina. Então, esse foi muito importante. Mas o mais importante desses cônsules não foi só isso, não. Eu comecei a criar intrinsecamente uma disputazinha entre eles. Então, eu publicava, o consulado de Alagoas colocou 12 associados esse mês. O consulado de São Paulo só pôs 3, o do Rio pôs tanto. E eles começaram a incentivar mais a criação de criadores, e nós publicamos, nós tínhamos uma revista, que depois eu vou falar, que é criação minha também, a revista que não tinha, mas eu criei uma revista. Então, a gente publicava hoje associados novos, 6 de Alagoas, 5 de São Paulo, 4 do Rio, sei que é e tal. Aí, no mês seguinte, aquele cônsul já queria, na revista, já aparecer com mais. Então, são pequenas ideias que se transformam em grandes ações. Você não precisa de uma ideia muito grande. São coisas pequenas que fazem os grandes atos, né? Você fazer um cônsul num estado, por exemplo, ele se sente super honrado com aquilo, e eu tinha cuidado de não criar disputa entre ele e os outros. Eu fazia questão que ele aproximasse todos os criadores em torno dele, mas que cada um se sentisse um cônsul também. Porque tinha lugar que tinha 2 ou 3 criadores expoentes, e eu escolhi um, mas eu fazia os outros se sentirem também meus representantes lá. Então, isso foi uma coisa muito importante que eu deixei implantada aí na Campolina. Falei na revista, hoje é fácil. Eu tenho aqui um telefone, eu passo um WhatsApp para o mundo inteiro, ponho o e-mail, faço o que eu quiser no computador. Naquele tempo não tinha nada disso. Mal jornal. Aí eu precisava de criar uma revista para eu poder divulgar as coisas do Campolina. Então, eu criei a revista, chama O Cavalo Campolina. Criei uma revista. E essa revista foi sensacional. A capa da revista nós vendíamos, igual as revistas normais vendem hoje. E eu estou falando numa época que eu acho que as revistas vão acabar. E eu estou falando do início delas, porque hoje, com a computação, eles vão perdendo. O jornal de papel hoje, por exemplo, já tem muito pouca importância. O jornal hoje, você abre o telefone, você lê as notícias do Brasil inteiro, do mundo inteiro,
na sua mão, no telefone. Mas naquele tempo não era nada. O jornal era impresso, você tinha que ir na banca de manhã comprar um jornal. Então eu criei a revista O Cavalo Campolino. Ai, mas que coisa maravilhosa! Que revista maravilhosa! E ela trazia artigos sobre o cavalo, trazia várias coisas, e trazia os registros que tinham sido feitos naquele período. Eu não consegui fazer mensal, é lógico, não tinha jeito, mas no período de 3 a 4 meses, nós colocávamos todos os registros feitos do cavalo campolino. E a pessoa tinha a satisfação que naquele mês ali ele conseguiu registrar 6, 8, 10 cavalos, 12 cavalos. Então, aquilo ali, para ele, era uma coisa maravilhosa. Então, quando chegava na exposição, nós distribuímos aquela revista, mandava para os associados, e eu não sei nem como é que a gente bancava aquilo, porque só a capa que nós vendíamos, o resto era a associação que bancava. E a gente mandava para os associados, e eles gostavam de ver a revista, ali eles tinham todas as informações. Então, a revista Campolina foi sensacional. E para ter uma coisa mais rápida, que a revista era difícil, você imprimir uma revista, tinha que preparar, não é fácil. Talvez para os profissionais de revista, quem é da revista Veja, de uma revista Isto É até fechou agora, mas em grandes revistas deve ser fácil. Para nós era muito difícil. Tinha que preparar aquilo tudo, computador não tinha. Não tinha computação nesse tempo. Era tudo na máquina de estilografia. Então, nós preparávamos aquela revista, depois eu não sei como, tinha as pessoas que faziam lá a edição, aí eu precisava de ter uma comunicação mais rápida, porque não tinha telefone celular, não tinha internet, não tinha nada. E eu queria comunicar com os associados. Então, eu fiz um jornalzinho que chamava Campolina Press. Campolina Press. Ele era um jornalzinho impresso assim, mais rapidinho, quase que 2 semanas, nós imprimíamos com as notícias e mandávamos para os associados. E eles achavam aquilo maravilhoso, ficavam sabendo tudo que estava acontecendo na Campolina, como 10 dias de atraso. Hoje é minutos, né? Segundos. Você fala na internet, você fala em segundos. Mas naquele tempo, quando chegava com 15 dias, ele lia que ia ter isso, uma exposição em tal lugar e tal, ele ficava super feliz. Era o Campolina Press, que era uma revista campolina, mas de uma forma mais dinâmica, mais fácil de fazer. Então, foram ações que nós fomos fazendo e deixando implantado no Campolina. Mas eu tinha falado aí anteriormente sobre a criação da bandeira, que é um símbolo do Campolina, e é realmente um símbolo, né? O Campolina tem estampado na sua porta hoje uma bandeira, e eu precisava de criar também um hino do Campolina. De qualquer entidade, qualquer coisa, tem uma bandeira e tem um hino. O país tem que ter uma bandeira e tem um hino. O Estado tem uma bandeira e tem um hino. E eu queria que o Campolina tivesse uma bandeira e tivesse um hino. E então, nós contratamos, eu convidei uma pessoa lá de Entre Rios de Minas. Entre Rios de Minas foi onde começou o Campolina. O berço do Campolina é Entre Rios de Minas. E ele fez um hino para o Campolina que não agradou. E o hino era um hino do Campolina, mas não agradou. Ele era de um toque assim meio machado, sabe? Campolina, Campolina. Era uma coisa assim que nós não achamos bom. Mas, como não tinha outro, ele ficou um tempo. Até um dia que o Eduardo Araújo, esse cantor famoso aí hoje, Eduardo Araújo, me procurou e falou: Emi, eu fiz uma música para o Campolina maravilhosa. E ele me ligou de São Paulo. E eu posso levar para você ver? Eu falei: perfeitamente, Eduardo. E ele veio, meu escritório não era aqui onde é que eu estou, era na casa ao lado. Ele foi lá, o Eduardo chegou lá e falou: Emi, fizemos uma música linda para o Campolina. E cantou para mim o hino do Campolina. Emi, posso usar isso como hino do Campolina? Nossa Senhora, Eduardo, você é a melhor coisa do mundo. E ele, lá na minha sala, ele cantando, eu não sei como é que chama isso, é solfejando, ele cantou assim e falou, tem uma palavra aqui que eu vou mudar. E cantando, ele falou: não, essa aqui eu vou mudar. E ele gravou o hino do Campolina. É um hino maravilhoso, maravilhoso, que o Eduardo Araújo fez para o Campolina, depois ele fez para o Manga Larga. Não sei se o do Manga Larga pegou tanto quanto o do Campolina.
O Campolina é um hino maravilhoso que o Eduardo Araújo fez, e nós, sempre que temos oportunidade, chamamos o Eduardo para vir cantar o hino da Campolina, e ele, então, deixou essa marca aí para nós, também está indelevelmente marcado na Campolina. Então, a bandeira do Campolina e o hino do Campolina. Aí, como eu falei que tinha aquelas exposições nacionais da Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional, ela era itinerante e ela fazia campeões nacionais de cada raça. Então, tinha o campeão Mangalaga, tinha o campeão Campolina, tinha o campeão por sangue inglês, campeão não sei de quê. Eles traziam raças estrangeiras e tinha os campeões Campolina. Aqueles cavalos, para nós, eles eram o que nós almejávamos criar a Campolina. Embora não fossem tão bons quanto os cavalos de hoje, eles eram os cavalos campolinas da época. Isso começou lá em 1965, 64. Logo depois do governo militar, eles implantaram essa comissão e começaram essa exposição. Mas ninguém conhecia esses cavalos. Esse cavalo tinha sido campeão nacional em Goiânia, campeão nacional em Pernambuco, campeão nacional no Rio, campeão nacional em Uberaba, ninguém sabia. Eu, então, criei na associação uma galeria dos campeões nacionais. Fiz uma galeria com o retrato de todos os campeões nacionais da Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional. Então, ali estavam os cavalos mais importantes da raça naquela galeria. Quando a pessoa ia na exposição, lá na sede da associação, tinha oportunidade de ver lá o cavalo. Tinha cavalo lá que ganharam, talvez, por falta até de grandes concorrentes da época, que nós não concordávamos muito, mas era campeão nacional. E eu fiz colocamos todos eles lá numa galeria que nós fizemos. Isso também está implantado, não sei se a associação mantém isso, talvez mantenha lá, está lá. E fizemos também a galeria dos ex-presidentes da associação. Nós pegamos uma galeria, uma parte da associação, colocamos todos os ex-presidentes, retratos dos ex-presidentes, desde o primeiro, desde a fundação, seu Bolivar Andrade, Gastão Rezende, José Eugênio, Fernando Diniz, Aníbal, todos fizemos uma galeria. Eu estou lá como ex-presidente, então temos essa galeria também que nós criamos lá. São coisas que nós fomos fazendo lá para a associação. A biblioteca. Coisa boba, né? Uma biblioteca. Eu criei a biblioteca na sede. Tudo que alguém tivesse sobre que cavalo Campolina, sobre cavalo, mandava para nós lá. E nós criamos. Então, tinha uma funcionária muito eficiente, que era a Lili Rezende, minha amiga até hoje, e a Lili organizou a biblioteca, e nós fizemos uma biblioteca lá, com as revistas, com tudo que existia de Campolina, livros antigos, muito pouco, viu? Campolina tinha muito pouca publicação, mas o que tinha eu reuni. E tinha alguns criadores que faziam artigos, mandavam para a associação, nós fizemos, então, a biblioteca da associação. Também não sei se tem até hoje, mas deixei implantado da biblioteca. A raça Campolina, ela chama Campolina por causa de um criador de Entre Rios de Minas chamado Cassiano Campolina. Cassiano Campolina. Por isso que a raça chama Campolina. Tem gente que é mal avisada, fala Campolino. Tem nada disso. A raça é Campolina. É o sobrenome de uma família. Esse Cassiano Campolina, não vou contar a história, porque a história é muito conhecida, muito antiga, mas ele ganhou. Quando o Dom João VI veio de Portugal com a família real, andou andando para aqui, para o lado de Ouro Preto, e trouxe uns cavalos para cá e deu uma égua chamada Medeia, tinha uma égua Medeia, e essa égua deu um potro, e o potro é a base do Campolina. A história é grande, eu vou contar é outro dia. Mas o Cassiano Campolina é o criador da raça Campolina. Então, para poder perpetuar o nome do Cassiano Campolina, eu criei um troféu chamado Troféu Cassiano Campolina, que era o máximo que a pessoa conseguia. Então, ele lutava para conseguir ganhar o troféu Cassiano Campolina anualmente. Tinha aquele troféu e ele tinha umas regras. Ele ficava 3 anos
quem ficasse com o troféu durante 3 anos, o conquistava definitivamente. Ele era rotativo, ficava na associação, na exposição a pessoa ganhava, levava para casa, ficava 1 ano com ele. Quando ele, na outra exposição, ele devolvia para a associação, e quem ganhasse aquele troféu, esse troféu era ganho, não era só pelo campeão, não. Tinha que ter os progênies, tinha que ter uma série de regras para se ganhar o troféu Cassiano Campolina. Eu fazia tudo isso para enaltecer o nome Campolina, porque o nome era, sabe, era pequeno, a raça Campolina era pequena, falava mais em Manga-Larga, e eu tinha que falar em Campolina, em tudo que eu podia falar, eu falava. Então, eu peguei o Cassiano Campolina e enalteci o Cassiano Campolina. Então, para poder ficar conhecido. Então, tinha o troféu Cassiano Campolina, aquele negócio todo mundo queria ganhar o troféu Cassiano Campolina, e eu não me engano, ele hoje está de posse de algum criador aí que deve ter ganho 3 vezes e acabou esse troféu, eu não vejo falar nele mais. Outra coisa boba, que as pessoas acham que é boba, mas para poder elevar o nome do Campolina, eu fui na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte e consegui de um vereador fazer uma lei colocando uma rua de Belo Horizonte com o nome Cassiano Campolina. Então tem uma rua aqui em Belo Horizonte que chama Cassiano Campolina, em homenagem ao nosso idealizador da raça, que nós conseguimos fazer isso também. São pequenas ações que, num somatório, se tornam muito grandes. São ações, mas a bandeira, criou o hino, criou a revista, criou o Campolina Press, criou o Campolina o Cavalo da Atualidade, criou isso. Mas esse somatório é que fez o Campolina chegar onde chegou na época. Por isso que tinha 4.500 associados. Porque a coisa pegou um tamanho tão grande, pegou uma dimensão tão grande, fazer uma corrida no Jockey Club, isso aí é uma coisa... Hoje o árabe faz em São Paulo, mas depois que nós fizemos aqui. Isso que eu falo, cada um pega uma ideia do outro. Eles pegaram de nós aqui, fizeram a corrida do árabe lá no Hipódromo de São Paulo, mas começou o primeiro ter a coragem de pôr um cavalo que não é puro sangue inglês no hipódromo, foi o Campolina. Nós pusemos Campolina dentro do hipódromo, sabe? E corremos lá uns 3 ou 4 anos seguidos de exposição, nós tivemos corridas lá com criadores Campolina montando cavalo Campolina. Foi muito interessante. Eu vou ver aqui mais uma coisinha aqui, ó. A lista é grande. Criação do catálogo de endereço do cavalo Campolina. Mas o que vai adiantar isso? É que o mundo era outro. O mundo era outro. Você não tinha comunicação uns com os outros. Não tinha computador, não tinha... A televisão tinha, mas não tinha computador, você não tinha facilidade. Você, para mandar uma carta, você, para mandar um registro lá para o estado de Alagoas, você tinha que pôr uma carta registrada aqui para chegar lá. Era dificílimo chegar. Então, as pessoas não se comunicavam uns criador com os outros, não tinham comunicação, porque cada um vivia no seu mundo ali, no seu lugar. Lafayette tinha tantos criadores, Entre Rios tinha, Lavras tinha os criadores, não sei o que, Montes Claros tinha muito, Valadares tinha muito, mas era cada um no seu canto ali, não existia o que há hoje, essa comunicação entre nós. E eu acredito que quando alguém for ver esse filme aqui, ainda vai rir do que eu estou falando aqui, que a gente comunica por WhatsApp, por e-mail, deve ser coisa muito mais adiantada do que isso. Mas hoje nós temos essa facilidade. Eu hoje falo com o mundo inteiro no meu telefone aqui. Ao passo que naquele tempo não tinha isso. O que eu fiz? Eu criei um catálogo de endereço dos associados campolinas. Para quê? Para que um criador de um lugar pudesse comunicar com o outro. Ele tinha um telefone. Então, nós fizemos esse catálogo, eu imprimi 2.000 catálogos e mandei para todos os associados um catálogo de endereço. Então, tinha lá o nome de todos os associados. Então, o cara lá de Pernambuco comunicava com o lá de Santa Catarina pelo telefone, ligava, eu sou criador. Isso aí foi de uma importância para estreitar o mundo do Campolina, uma coisa incrível. Hoje é brincadeira. E no futuro vai ser mais brincadeira ainda. Era coisa importante, sabe? Você ter o endereço do outro criador. Você não sabia quem criava Campolina.
fora do sua localização ali. Você se encontrava com ele numa exposição, mas se você precisasse comunicar com a pessoa do Rio, você não sabia como é que ia comunicar. Então, nós criamos esse catálogo de Campolina, que foi um feito maravilhoso. O pessoal gostou demais. Aí precisava de regularizar a Associação Campolina perante o Ministério da Agricultura. E nós precisávamos de fazer as normas de registro, como é que iam reger, porque o Ministério nos dava, né? Depois eu falei também aqui que o Ministério tinha pouca atuação, quem mandava no cavalo era a comissão coordenadora, criada pelo presidente da República. O Ministério tinha pouco, mas começou a esfriar a CCCN, precisou de Campolina fazer. Então, nós fizemos o regulamento de registro do Campolina. Nós reunimos os criadores, os principais criadores. Eu lembro que o meu conselho consultivo era o seu Bolivar, seu Gastão, Zé Eugênio, Fernando Diniz Oliveira, o Heitor Lambertus, eram os grandes criadores. Nós assentamos e começamos a fazer o regulamento de registro. Como é que as normas do regulamento de registro? Isso aí nós começamos a dar rumo para a associação, para depois o Ministério da Agricultura vir passar a mão nisso tudo, tomar conta, e hoje quem manda é o Ministério e nós ficamos na mão deles. Nós fazíamos o nosso regulamento de registro e nós divulgávamos isso para os técnicos que registravam o cavalo Campolina, e foi assim que a gente conseguiu começar a dar uma diretriz importante para o cavalo Campolina. E o Ministério hoje vem, ele põe as normas dele, eu acho que está certo, porque nós estamos falando de Campolina, mas eles falam de 20 ou 30 raças de cavalo, bovino, caprino, ovino, então são várias coisas, eles têm que realmente normatizar as coisas, os registros. Mas esse registro, essas normas de registro iniciais, nós demos aqui no Campolina nessa época. Foi muito importante isso. As provas funcionais. Agora, vamos voltar nas provas. Então, o Campolina era visto como o cavalo bibelô. Era um cavalo bonito, que o cara chegava, olhava, maravilha do cavalo, e tinha que ter a orelha bonita, tinha que ter o pescoço bonito, e era o cavalo Campolina. Nós queríamos mais do cavalo Campolina, nós queríamos mais. Nós, então, conseguimos uma turma de jovens, filhos de criadores, entusiastas, e esses criadores começaram a fazer provas funcionais, que não é criação nossa. Nós pegamos isso do Quarto de Milha, o Quarto de Milha faz prova funcional há 200 anos lá nos Estados Unidos, e nós vimos como é que funcionavam aquelas provas funcionais e começamos a mostrar que o Campolina também, dentro do limite dele, fazia aquelas provas funcionais, aquelas provas de 3 tambores, prova de baliza, aquelas provas todas que nós vimos fazer nos Estados Unidos, nós passamos a fazer aqui na Gamileira. E com isso, o que aconteceu? Nós começamos a dar funcionalidade para o cavalo Campolina. O Campolina deixou de ser aquele bibelô, aquele cavalo que eles falavam que era pesado, para ser cavalo de prova mesmo, o cavalo fazia prova mesmo, muito interessante. Então, isso aí é uma coisa que nós conseguimos, foi mostrar a funcionalidade do Campolina, que foi muito importante nessa época. E dentro dessa funcionalidade, nós criamos uma prova, que essa é inusitada e eu não vejo mais lugar nenhum, mas nós criamos na época, que era um torneio moto-hípico. As motos estavam na moda, todo mundo, os boizinhos, tudo de moto, e nós a cavalo. E eles gozavam gente, que a gente estava a cavalo e estava de moto. Falei, então vem aqui para cá, nós vamos fazer um torneio moto-hípico dentro do Parque da Gamileira. O que é isso? Nós vamos sair uma moto e um cavalo e vamos fazer as coisas que tem que fazer, igual a moto e o cavalo, no tempo. E, por incrível que pareça, o cavalo ganhava todas. Era uma brincadeira interessante, o parque ficava assim de gente para ver o torneio moto-hípico. Eu não sei por que eles não voltam isso. Coisa boba de fazer, interessante, alegrava o parque, aquelas motos bacanas, dava a partida, o cavalo fazia aquilo com muito mais facilidade, a moto escorregava naquela grama, e era o torneio. Às vezes eles ganhavam também, mas era um torneio moto-hípico. Olha que ideia genial. Pequena, mas que somatório interessante para uma exposição. Você não vê.
Hoje você chega numa exposição, é uma chatura. Eu confesso para vocês que aguentar uma exposição é uma chatura, porque fica o juiz julgando, 1 hora para julgar uma categoria, e monta num cavalo, e monta no outro, e monta no outro, e fica aquele tanto de gente esperando aquilo acontecer, batendo papo. Então nós fazíamos aquela, além desse julgamento que nós procurávamos fazer ele mais rápido, mais ágil, nós fazíamos provas todas as tardes no parque, prova de marcha com os meninos, prova de marcha com os adultos, que nós chamava prova dos coronéis, que eram os donos, os proprietários dos cavalos faziam, eles é que tinham que montar, não podia pôr os funcionários, nós montávamos, e fazia o torneio moto-hípico. Então, uma coisa boba, mas era legal demais. Você vê uma moto disputando com o cavalo, correr nas balizas, fazer aquelas tanto de volta, era muito interessante. E não vejo isso mais. Mas nós criamos também o torneio moto-hípico.